Hi folks, welcome to our virtual class. Let's start. What we have for today? Expressing contrast and purpose. O que a gente tem para hoje, né? Expressando contraste e propósito, certo? A gente vai falar sobre os coesivos, as conjunções. Para que servem as conjunções? Em que situações a gente usa as conjunções? É muito semelhante à ideia que a gente tem aqui no português, certo? As conjunções, elas são usadas para conectar, para ligar as ideias, certo? No inglês vai funcionar da mesma forma, né? Então, eu vou conectar ideias, conectar sentenças no inglês através do quê? Através de coesivos, de linking words, que são as nossas conjunções. Hoje a gente vai falar, existem várias conjunções com vários significados. Hoje nós vamos nos deter a dois tipos de conjunções. As conjunções que indicam contraste e as conjunções que indicam um propósito, certo? O primeiro grupo de conjunções que a gente vai ver são o conjunto de conjunções que indicam um contraste. No português, que conjunções são essas? São as conjunções adversativas, certo? Então, a lógica, a ideia é a mesma. Maxon once dreamed of becoming a professional baseball player, but was damaged too old. Can you notice this word in bold? Pode verificar essa expressão aqui em negrito, o but. O but means mas without a. O mais sem o i, conjunção adversativa, expressa contraste. O Max uma vez sonhou em se tornar um jogador de beisebol profissional, mas ele foi considerado muito velho. Então, ele queria um propósito, ele tinha um objetivo, mas, infelizmente, algo foi contra, por isso que é contraste, algo que vai contra, algo adverso do que ele esperou, do que ele pensava, certo? A gente não tem só o but para indicar essa ideia de contraste. Da mesma forma, no português, como nós temos várias conjunções adversativas, no inglês também a gente não tem só o but. E é interessante a gente conhecer as outras expressões, as outras conjunções, para poder a gente ampliar o nosso léxico, né? O nosso vocabulário. Então, a gente pode também utilizar, além do but, while thought, or just thought. Amanda, a pronúncia é essa mesmo? A palavra é desse tamanho, mas a pronúncia é essa mesmo. All thought or thought, certo? Que vão sempre fazer o quê? Conectar ideias opostas. Então, qual é o objetivo das conjunções de contraste, que expressam contraste? Conectar ideias opostas, ideias adversas. E nós já vimos 3 dessas conjunções. O but, while thought and thought. Eles têm a mesma ideia. Então, se eu não quiser usar o but, se aqui no caso do Maxon, ao invés, instead of use but, I use all thought. Can I? Ao invés de usar o but, usar o all thought, eu posso? Pode sim. Or just thought, you can. Ok? Maxon once dreamed of becoming a professional baseball player. All thought was damaged to old. Seria perfeitamente possível aqui. I can read French, but I can't speak it. Eu posso ler em francês, mas eu não posso falar. Então, são ideias adversas, são ideias que estão se contrastando, porque se espera que se eu consigo ler, eu também consigo falar, mas não é o que está acontecendo aqui na prática. She asked him to stay all thought he had to go to work. Ela pediu para que ele ficasse, mas ele teve que ir ao trabalho. Porém, ele teve que ir ao trabalho. Contudo, ele teve que ir ao trabalho. Pode ter todas essas conotações, todas essas traduções. E é uma coisa que eu sempre chamo a atenção de vocês, a questão da tradução, que a gente tem que ter um cuidado, a gente tem que trazer para a nossa realidade. Porque muitas vezes, quando a gente traduz ao pé da letra, a frase não vai ter um sentido lógico. Então, adequa, como é que isso vai fazer sentido para mim? Aqui na minha língua nativa, como é que faz sentido essa sentença? Então, por isso que muitas vezes a gente pega um texto, se pegar um texto e pedir para vocês traduzirem, não vai sair a mesma coisa.
Vão sair interpretações diferentes, vão sair conotações diferentes. Porque o processo de tradução também é um processo de adequação à minha realidade vocabular. Por exemplo, quando eu digo em inglês uma expressão que é muito usada, it's raining dogs and cats. Se eu traduzir isso aqui ao pé da letra, está chovendo cachorros e gatos. O que é que tem a ver eu dizer que está chovendo cachorros e gatos? Se eu pegar essa sentença e colocar lá no Google Tradutor, ele vai traduzir desse jeito. Você vai ficar sem entender, meu Deus, o que é que isso quer dizer? Então, é a questão da adequação, do cuidado. Quando eu uso essa expressão em inglês, eu quero dizer que está caindo o maior toró. Aqui no Ceará, a gente não diz isso? Caindo maior toró, caindo pau d'água, está chovendo muito. Lá eles falam, it's raining dogs and cats. Então, muito cuidado com a tradução, certo? Ao pé da letra. Tem que ter esse cuidado, esse zelo de adequar para a nossa realidade, tá bom? Então, o but is a coordinating conjunction used to connect ideas that contrast. O but é uma conjunção coordenada que nós usamos para quê? Para conectar ideias que se contrastam, ou seja, ideias opostas. Coordinating conjunctions connect items which are the same grammatical type. As conjunções coordenadas se conectam a itens que têm o mesmo tipo gramatical, a mesma ideia gramatical. Por exemplo, aqui a gente tem a ideia principal, main idea, and contrast, e o contraste. Dinner was very nice, but expensive. O jantar estava muito bom, era muito bom, mas caro. Teacher, if I can change the but for all thought and thought in this case, can I? Eu poderia trocar aqui o but pelo all thought, or thought? Poderia. Os três não expressam uma ideia de contraste, então o que eu preferi colocar aqui eu posso fazer perfeitamente sem alteração, sem prejuízo de significado e nem de comunicação. I want to travel more, but I have no money. Eu gostaria de viajar mais, mas eu não tenho dinheiro. Qual seria o lógico, né? Se eu quero viajar mais, eu vou lá e viajo. Mas existe uma barreira física aqui, né? Que é a questão de não ter o dinheiro suficiente. Então, é um contraste. Está se contrastando, está indo contrário. Está indo contra o que se espera. Ok? My mother has a driver's license, but she doesn't drive. Minha mãe tem carteira de motorista. Driver's license é carteira de motorista, ou carta de motorista, dependendo da região. Aqui no Brasil se fala carta de motorista também. Se a pessoa tem uma carteira de motorista, tem uma licença para dirigir, o que se espera? Que ela vá lá e dirija. Mas ela não dirige. Por que? Não sei. Mas ela não dirige. Tem os motivos dela, as motivações. Então, eu tenho uma ideia principal, the main idea, and I link to this contrast like what? Como que? Como que? Uma conjunção coordenada que expressa o contraste. No caso aqui, eu escolhi o but. Está escolhido aqui o but. Mas se eu quisesse colocar o thought or all thought, eu poderia fazer perfeitamente. Então, nós vimos até agora três conjunções que expressam contraste. But, all thought and thought. But you don't have just the three coordinated conjunctions. A gente não tem só essas três conjunções coordenadas para expressar o contraste de ideias. A gente tem mais conjunções. Então, todas essas conjunçõezinhas que estão aqui, elas expressam, sim, contraste. Elas vão ter, basicamente, o mesmo significado do but, do all thought and thought. Okay? Então, se eu trocar por alguma dessas conjunções, se eu estiver contrastando ideias, a minha mensagem vai estar perfeitamente sendo transmitida. Por que é bom, interessante eu conhecer essas expressões? Para ampliar o nosso vocabulário, o nosso léxico, e a gente vê numa questão, opa, se eu estou vendo duas sentenças sendo conectadas, e eu tenho even thought here, opa, eu já sei que é um contraste de ideias. Eu estou querendo dizer algo contrário da ideia principal, certo? Então, aqui também são mais exemplos de conjunções que vão indicar esse contraste de ideias. E as
conjunções que indicam um propósito ou um objetivo. Purpose. Quais são essas conjunções? Nós temos o so that, so as, in order that. A gente vai usar esse in order that aqui em ambientes mais formais, certo? O propósito, gente, é o quê? O objetivo. O que é que eu quero alcançar? Certo? Então, eu tenho uma ação e um objetivo. Como é que eu ligo a ação ao meu objetivo? Através de uma conjunção que indica um propósito. E quais são essas conjunções? Posso ter essas 4 conjunções aqui, ok? Vou só deixar isso aqui mais bonitinho, tá? Fica melhor. Então, se eu tenho um propósito ou objetivo, eu uso essas conjunções aqui. Então, para ligar uma ação a um objetivo, a um propósito, eu tenho que usar essa conjunção, uma dessas conjunções. Lembrando que o in order that eu vou usar em um ambiente mais formal, então até isso eu também tenho que ter o cuidado quando eu vou utilizar. He worked all night so he could get the job done in time. Eu poderia usar qualquer uma das 4 conjunções aqui e eu estaria transmitindo a mensagem da mesma forma. Está dizendo que ele trabalhou a noite toda. Portanto, por isso, ele conseguiu concluir o trabalho a tempo. Ele conseguiu concluir o prazo dele, certo? Eu também posso colocar a conjunção subordinada primeiro, né? Ao invés de estar ligando as 2 sentenças, como foi esse caso aqui, eu também posso colocar ela no começo. Mas não é muito comum, não. Tá aqui só para título de entendimento, mas não é muito comum. O mais comum é o quê? Ela entre a ação e o resultado. Aqui a sentença é basicamente na mesma ideia, né? A mesma sentença, só que eu estou colocando no começo a condição, a conjunção, né? Então, é como se eu tivesse pego isso aqui, ó, trazido para o começo, e pego isso aqui e trazido para o final. E eu tenho que ficar atento que eu separei isso por uma vírgula, tá bom? Mas não se preocupem com isso, que essa inversão não vai ser cobrada de vocês, não. Que vai ser cobrado o que vocês precisam saber, o que vocês precisam entender. Que a conjunção, essas 3, 4 conjunções são usadas com sentido de propósito ou objetivo e saber identificar. Apenas isso, entender o significado e ou mesmo saber identificar. I'm bringing to us an example of this statement, okay? Here we have two women talking to each other. A gente tem aqui 2 mulheres conversando, né? Esse espaço aqui seria um espaço destinado a uma conjunção, certo? Qual dessas conjunções eu poderia colocar aqui? Get through this. I've had to find an inner strength that I never knew I had in the medicine cabinet. Assim, acredite ou não, né? Eu nunca pensei que eu pudesse encontrar uma força tão grande dentro dos medicamentos. Então, eu estou fazendo o quê? Uma ideia de contraste ou adição de ideias. A gente viu aqui as 2 coisas, né? Se eu for observar, o for significa para. Então, é como objetivo para alcançar aquela meta. Poderia sim, mas é mais aqui o for é preposição, não é conjunção. Então, o for está descartado. Deixa eu só mudar aqui a caneta. Descarto o for. O despite and a thought, ambos são utilizados quando eu estou contrastando ideias, oposição de ideias. Eles são sinônimos do but. Como é que eu sei? Vamos voltar lá para aquele quadrinho aqui? Ó, as mais conjunções de contraste. Our thought, aqui, e o despite. Opa. Então, também estão sendo eliminadas essas opções. Nós temos quem? In order to, que é um propósito. O propósito de quê? De me melhorar, de encontrar uma força. Onde é que eu encontro, né? Que eu estava falando, nunca pensou que fosse encontrar em uma
em um armário de remédios, né? Então, aqui eu não estou contrastando ideias, eu estou inferindo a ideia de um propósito. Então, qual é a conjunção que indica propósito? In order to. Mesmo de uma forma formal, mas é ela que indica o propósito. Okay, people? Everything okay? For today, our class is over. Have a nice week. Have a nice weekend. Take care of yourself. See you later.